Êxodo capítulo 1, no versículo 15. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Zípora e outra Puá, dizendo: quando servires de parteiras as hebreias, examinai-se o filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenava o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhe disse: por que fizeste isso e deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que eles cheguem à parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem as parteiras. Repete comigo: Deus fez bem as parteiras. De novo: e Deus fez bem as parteiras. E o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, eles constituíram família. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nasceram aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Amém? Pai, graças te damos, obrigado pela tua palavra, que o teu Espírito Santo, ó Deus, venha, ó Pai bendito, nesta manhã, através da tua palavra, revelada em nossos corações, e faça a tua vontade, que a nossa alma, o nosso espírito, também o nosso corpo, seja fortalecido pela tua palavra, seja edificado pela tua palavra, e a nossa vida seja conduzida, ó Deus bendito, pela tua palavra, pelos teus ensinamentos, e que nós sairemos daqui, ó Pai, com mais temor, temendo a ti, Senhor, em nome de Jesus. Graças te damos. Amém. Irmãos, eu gostaria de trazer à memória, desde o nascimento de Cristo, para falar do nascimento de Cristo, nós possamos dizer o nascimento da igreja. Quando falamos nasceu o menino Jesus, ali nascia a igreja. E quando falamos da igreja, não tem como não falar do sofrimento de Cristo. A igreja, ela nasceu debaixo de perseguição. Às vezes olhamos lá na igreja primitiva, em Atos, mas nós devemos olhar já desde o nascimento de Cristo, ou antes do nascimento de Cristo. Por exemplo, desde o Antigo Testamento, quando surge a primeira profecia, lá em Gênesis, capítulo 3, a respeito do Messias, do nascimento do Cristo, nós vemos aí que, ao decorrer na Bíblia, no Antigo Testamento, nós vemos aí que já havia perseguição, havia assim, dificuldade. Os profetas, até mesmo por ser profeta, porque a missão número 1, ou o anúncio número 1 dos profetas era anunciar o Messias. Era isso, era anunciar para aquele povo que estava na perdição, que havia se desviado, desde Adão. Os profetas, esse era o anúncio do rei, do Messias, do ungido. E eles foi anunciando, Moisés, todos eles, Davi, vemos eles anunciando o nascimento do rei
o Messias, o ungido, o Salvador. E isso foi ver que os profetas sofreram grandes perseguições, sofreram severamente. Muitos eram ignorados, eram mortos, presos, e assim é. Mas a missão número 1 dada para os profetas era essa, era anunciar o Salvador. Claro que eles anunciaram muitos acontecimentos, mas tudo era o Cristo. Aí nós observamos que quando nasceu Jesus, nós vemos lá praticamente antes, o Zacarias e a profetisa Ana não saía do templo, ficava lá no templo, constantemente. E é tanto que quando nasceram, você pode ver que os magos, os pastores, né, eles viram o anúncio, eles viram a estrela, eles ouvem algo novo, e aquilo o povo, por mais que talvez não acreditava, mas eles tinham sido advertidos do nascimento do menino Jesus. E aí houve-se vamos dizer assim, uma curiosidade para ir aonde estava Jesus. Mas se nós olharmos quando José e Maria, né, teve de buscar um lugar aonde Maria poderia dar a luz, não se achava. Não vou estender os detalhes, não, vocês já têm um conhecimento, não se achavam esse lugar. E aí eles ficaram no lugar aonde era o lugar dos animais ali, não acharam uma pousada. Mas se você olhar um pouquinho mais para trás, quando Maria ficou grávida, né, entre José e Maria também, se o anjo, se Deus não se revela para José, parece que quando você lê o texto, dá para entender que José, ele ia sair fora, não é? Mas ele foi advertido e o anjo apaziguou José, e José ficou firme. Porque imagina uma virgem, né, ficar grávida, e o noivo, no caso o esposo, que era José, como ia entender isso aí? O que ia passar aí? Por aí você vê que desde da gravidez, né, desde o início, já houve-se conturbação, né? E aí Jesus nasce, e aí nós lemos no capítulo 2 do livro de Mateus, onde o próprio rei Herodes, né, queria ver o menino, mas eles já entendiam que esse menino ia ser o rei, mas o rei terrenal, o reino político. Eles não tinham entendimento, né? E quis, né? O que eles fizeram? Vamos matar os meninos. Deus, que a qual elaborou esse projeto de salvar o mundo através do seu filho, ele fala para José: olha, foge, vai. Aí nós vimos José com a mãe, né, a mulher, e essa criancinha teve que sair aí, né? Não era hoje como muitos fogem de avião, de carro próprio, não foi assim. Era de caminho, caminhando, de dias. Aí Deus fala para ele em sonho e ele sai. Então fala, por que eu estou comentando isso aí? Para você ver o início de toda esse trajeto e como que foi talvez difícil para José, Maria, né, e Jesus também como homem ali. Mas no meio de sendo perseguido, e aí começaram a buscar os meninos. Esse Herodes e este faraó que fala aqui do capítulo 1 de Êxodo,
eles têm uma sombra, de uma conotação do que está escrito em Apocalipse, capítulo 12, do dragão e a mulher. Daí dá para você entender do nascimento do menino, e o dragão era pegado. Você pode ver aí que esse Herodes, ele queria Jesus, o menino, mas queria que matasse o menino. Só que é o diabo isso aí, né? Esses homens, eles têm o símbolo do dragão, mas um símbolo diabólico. Esse símbolo do dragão é um demônio, um Satanás, e queria matar Jesus, queria matar o menino Jesus. E Deus, né? Não adianta ele ir contra Deus, né? E Deus, ele falava em sonho para José e mandava ele, vai para o Egito. E José, ele foi advertido. Uma coisa que nós, como crentes, temos de ter é um ouvido bem afinado para ouvir quando Deus fala para nós. Que se nós conseguirmos ouvir com clareza o que Deus fala, o que Deus adverte, nós vamos conseguir levar uma vida mais tranquila. E vamos sim, porque Deus, ele fala através da palavra e ele quer nos livrar, né, do inimigo. No caso aqui, Deus, José, em visão noturna, Deus revela para ele e fala, pode, e ele sai. Aí o que Herodes fez? Mandou matar todas as crianças, mandaram matar. Agora imagine, irmãos, que pavor é isso para uma mãe, para um pai, não é? Ter de lidar para guardar o seu próprio filho. Isso falando de Jesus, de José e Maria e Jesus, mas podemos falar de todos os demais que estavam morrendo. Então aí você vê a igreja nascendo, crescendo ali na pessoa de Jesus. Está entendendo? Você vê a igreja aí, crescendo aí diante desse pavor da morte, não é? O pavor da morte, o pavor da cura, do ódio. Crescendo ali, aumentando aí, e eles têm que lidar com isso muito, e muitos morreram. Mas o menino Jesus sendo guardado. Hoje, irmãos, se Jesus, nós olhando biblicamente, desde o seu nascimento, ou antes do seu nascimento, Deus fez a promessa, cumprindo a promessa. Nós olhamos Deus cuidando de Jesus, e aí entendemos que aí estava nascendo a igreja. Hoje, quem é a igreja? Nós. E quem é o dono da igreja? Deus. E quem cuida da igreja? Deus. Então quem cuida de você? Quando fala igreja, a gente pensa que é o templo e uma agrupação. A igreja faz isso, é uma agrupação de pessoas, mas também posso ser igreja como membro, né, do corpo, né? Eu sou membro do corpo de Cristo. Então Deus também, ele guarda, assim como Jesus tinha muitos meninos, mas Jesus guardou quem? Não, Deus guardou quem? Jesus. Guardou Jesus. Morreu outro? Morreu, mas Deus guardou. Hoje, quem Deus está guardando aqui, nessa terra? A igreja, eu e você. Deus guarda. Agora, quem está passando pelas turbulências? Quem está vivendo no meio desse ódio? A igreja. Jesus passou, José e Maria, né, viveu um momento de fúria, né? Imagina, clamor. Você ouviu falar? O menino da fulana lá foi morto. Chegou o soldado do rei Herodes lá e matou a criancinha lá de 1 ano. É o que nós ouvimos hoje, e nós vivemos, né? Tantos acontecimentos aí, tantos acontecimentos
eu e você estamos aqui. E José e Maria podem dizer o mesmo. Graças a Deus, né? Graças a Deus que Deus tem nos guardado. Deus está nos guardando. Deus está nos protegendo, né? E o menino Jesus ia crescendo. Hoje também, no meio de toda essa turbulência, a igreja, o menino Jesus, está crescendo. Temos de crescer, temos de se fortalecer. Aqui no texto que eu li, esses dois episódios, que esse aqui foi antes, né, do nascimento de Jesus, estou falando do livro de Êxodo, também vai relatar, no capítulo 1, da fuga de Jacó para o Egito. Aqui, os primeiros versículos do capítulo 1 vai dizer que eles foram em 70 pessoas. Eles estavam fugindo de quem? Da fome. Jacó, com todos os familiares, fugindo da Canaã, né, da terra prometida, para o Egito, fugindo da fome, porque lá no Egito tinha comida. Não vou entrar no contexto, mas também, se você ir no livro de Gênesis, vai relatar que José já tinha sido enviado para lá. E você sabe tudo bem o que José também passou. Olha, irmão, como Deus cuida dos céus. Não é? Olha o que José passou. Entende? Olha o que José passou. Foi ignorado, foi vendido. Não é? Foi tanta coisa que aconteceu na vida de José. Foi preso. Não é? Injustamente. E ali ele manteve firme. Tudo porque, irmãos, Deus tinha feito uma promessa para Abraão. Deus tinha falado: sabe por que o maligno não vai te tocar? Sabe por que o maligno não vai conseguir destruir a igreja? Porque a igreja é do Senhor e ela nasceu com uma promessa. E a promessa que ela nasceu foi de Deus. Foi de Deus, a promessa foi de Deus. Então Deus não fez. Aonde que se, entendeu o que você botou contra José? Quando Deus manda, o José talvez não entendia nada, o que passa com nós hoje. Mesmo nós não entendemos muito certas coisas que acontecem com a gente. Que você às vezes não tem nem palavra, você vai orar, você nem. E eu penso às vezes, na hora que eu chego diante de Deus, eu falo: Deus, eu não tenho nada, eu já não tenho nada para falar. Mas estou aqui. Eu falo: Deus, eu já. Nem sei o que falar mais, nem sei o que pedir, às vezes nem tanto pedir, entende, irmão? Mas estou aqui, tem que dizer, eu creio que você não fala. E eu imagino que José também, né, na prisão passava isso. Antes de ir para a prisão, a mesma coisa. Quando foi lançada pelos próprios irmãos lá na cisterna, lá no poço, o que ele imaginou? Não é isso? Aí nós vemos que Jacó chega lá com 70 pessoas. O texto aqui vai relatar que mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito. Aqui vai relatar que quando Jacó chegou lá, o povo começou a crescer. E tudo estava muito bem, mil maravilhas, porque chegaram lá, tinha comida, tinha tudo. José era o governador, o rei da época estava muito bem, né? E os anos vão passando, e eles vão aumentando, vão crescendo, e agora tem um período de, né? Agora, de repente, esse período diminui, por quê? Porque o rei morreu, que era o faraó da época do Egito. Morreu. E disse que ele não conheceu José. Aí também vai relatar que José também morre. Vai relatar que toda aquela geração de José, os seus irmãos, Jacó, morreram.
morreram. Mas o povo cresceu. Por que o povo cresceu? Porque Deus havia falado para Abraão que o povo ia se multiplicar. Deus havia falado que o povo ia para o Egito. Ia permanecer por um período de 400 anos como escravo, mas eles iam crescer e aumentar. Nesse período veio esse rei, que já tinha passado várias gerações, o povo continuava lá no Egito, em um número muito grande. E o texto vai relatar, mas você lê no capítulo 1 de Êxodo, o rei, ele ficou, talvez eu creio que ele ficou sabendo da promessa que o povo de Israel tinha, e ele fala assim: olha, esse povo, os hebreus, está crescendo muito. Está crescendo muito. Parece que diz que era mais forte. Estava mais poderoso, estava muito forte. Aí ele, será que esse povo não vai querer se reunir com outras nações e vir contra nós? Por quê? Talvez ele ficou sabendo da promessa que esse povo de hebreus tinha, que era dada por Deus, que eles iam ter a Canaã, uma terra chamada Canaã, uma nova terra, tinha um lugar para eles. E ele, movido ali, ele falou: olha, a única forma é nós pôr esse povo para sofrer. Tipo assim, vamos jogar eles para serviço duro no campo, vamos jogar eles para as construções pesadas, entendeu? Para pôr eles para construir cidades, pensando que assim eles iam se tornar escravos, e aquele povo não ia perder a vontade até de se casar. Mas não, diz que o povo aumentava mais e mais ainda. Quanto mais eles oprimiam, quanto mais, entende? Vinha a escada pesada, quanto mais. Era como uma massa de pão, né? A massa, né? Quanto mais bate, aí o pão cresce, né? Era o povo. Batia naquele povo, punha serviço para sal, punha eles para fazer tijolo, fazer ladrilho, fazer tanta coisa, e aí ele. Mas o povo aumentava. É o que relata no capítulo 1. Aí, o versículo que eu li, ele chama as parteiras, fala: sabe o quê? A única forma vai ser matar os meninos homens. Matar. Irmãos, outro dia, eu até fiz um pequeno relato para uma pessoa que estava transportando, desses dois acontecimentos, e trazendo para os tempos atuais. Não sei se você tem observado, mas o diabo tem um plano contra os homens. Sabia disso? Tem. Porque se você olhar no contexto lá atrás, até mesmo as guerras, os serviços mais pesados, quem ia para eles? Os homens. Quem tem que prover na casa? Os homens. Quem tinha que buscar lenha? Não é? Os homens. Não que a mulher também não fazia ou não fazia isso, entendeu? Mas sempre era esse contexto. Quem tinha que sair ao perigo. Só que aí você vê que o exército mesmo, hoje tem mulheres que saem também para o exército, mas o exército era formado de homens. E o rei, ó, isso estamos falando, ó, há quantas gerações atrás, quantos anos? O rei aqui, ele fala: vamos matar os meninos. Por quê? Porque aí eles não conseguem também formar exército. E vamos parar aí esse povo, porque esse povo vai se tornar problema para nós lá na frente. Olha o que ele dá a ideia: chama as parteiras. Olha, todo menino homem, que antigamente falava assim, né? Todo menino homem, todo homem
Toda criança que é nascida do sexo masculino, mata. O que me chamou a atenção aqui, né, é que no versículo 17 fala assim: as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenava o rei do Egito. Sabe hoje que nós, o que a humanidade, o que o ser humano precisa ter, é temer-se a Deus. Aí disse que elas, no meio, agora eu parei de pensar, imagina que situação estava vivendo o povo naquela época, as famílias, com aquele terror, que não havia uma comitiva de soldados na casa. É um exemplo, hoje você vê aí a Polícia Federal chegando na casa de pessoas de madrugada, de manhãzinha, desperta, 6 da manhã, tocando e com uma ordem de apreensão, né? Para prender, de busca. Agora imagine isso, já você vê o relato que eles fazem, né? Vergonhoso, aquela coisa toda. Agora imagina você estar lá e chega uma comitiva de soldados para matar o seu filho. Recém-nascido ali, ou de 2 anos, de 1 mês, 3 meses. Imagina, era esse trem que estava morrendo naquela época. Na mesa ele morreu com Jesus, olha para você ver. E era a palavra de quem? Do rei. Ó, para que nós entendamos bem a situação que nós estamos vivendo hoje. Tal ministro, não vou citar o nome, tá? Mas tal ministro dá até medo, não dá? Ou não? Sim ou não? Quando ele sai com as suas leis, quando ele dá as suas ordens, não dá um temor assim? Você fica até assim. Quer ver? Entendeu? Ou mesmo o presidente, seja qual seja o presidente quiser, quando eles, antigamente, quando os presidentes tinham o seu anúncio no jornal, né? Era anúncio ou era uma fala que ele saía lá, né? Pronunciamento, né? Fazia um pronunciamento e tinha aquele negócio da televisão, todos ficavam querendo assim. Hoje isso aqui já não tem muito isso, né? Porque parece que não tem mais isso. Mas, agora imagina, nesse caso, o rei Herodes, com esse anúncio, mata, e os soldados, as polícias da época, saíam de casa em casa buscando. E a matar. Era isso que estava ocorrendo. Mandaram as parteiras com essa ordem tinha que se cumprir. Vocês, ó, dá um dedinho lá, com o próprio cordão umbilical, você passa no pescoço dele lá, não é? Então você dá conta que há um plano diabólico muito antigo para destruir a humanidade. Entende? E hoje, irmãos, olha, a coisa está tão difícil que o negócio está feio até para os homens. E às vezes eu olho assim, o plano, não estou aqui para defender classes, não, tá? Na palavra que eu venho. O plano ali parece que vai vir muito severo contra o homem. Entenda ou não? Que aqui era contra os inimigos do homem. Lá com Jesus foi a mesma coisa. E hoje, irmãos, apesar de ter muitos aí que não é homem, mas os procedimentos deles não é homem. Porque eles faz cada coisa que merece a consequência, o castigo, porque ele fez, né? Agora, o homem que comporta como homem, né? Muitas das vezes ele não deveria ser, né, castigado como é, mas hoje depende do que você falar, depende do que você falar para uma pessoa, seja uma mulher, você pode se tornar refém pela sua própria palavra. Pode se tornar. E nesse caso aqui, o rei tinha a palavra. Ó, mata essas crianças aí, não. As mulheres, diante de toda essa opressão, esse ódio, entende? Ódio.
elas, irmãos, essas parteiras aqui foi mulher de Deus mesmo. Aqui eu poderia dizer que foi mulher de Deus. Elas não temeram ou não tiveram medo do rei, do decreto. Era um decreto, irmãos. Era uma ordem. Era uma ordem. Pode dar de problema não. Se acha que é criminoso, é liberto. É ordem dos superiores. Pode soltar, dá um jeitinho aí, passa o cordão aí, dá um jeitinho lá, atrasa um pouquinho. E as mulheres não temeram. Aí o rei chamou elas e falaram assim. Então o rei chamou as mulheres e lhe disse: por que fizeste isso? Deixaste de ver os meninos? Vocês não deixaram de ver os meninos. E aí elas falam assim, responderam as parteiras a Faraó e diz: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias. Aqui, irmão, essas mulheres hebreias, esse chamado mulheres hebreias e chamado dessas parteiras, vamos dizer aí que é uma espécie, hoje poderia dizer, um crente. Seria o crente, um pastor que teme a Deus, a serva, o servo. É diferente dos egípcios. O Egito, biblicamente, simboliza o mundo, o não crente. Os egípcios, aqui, é a vida humana, hoje, secular, que não tem compromisso com Deus, que não conhece Deus. Aí elas falam assim: porque as hebreias são muito fortes, né? Muito vigorosas. Quando nós chegamos lá, já deu a luz dos seus filhos. É só mulher forte. Nós chegamos lá dentro. Essa foi a. Então, irmãos, esse anúncio estava, esse decreto estava, e essas mulheres seguiram na luz. E Deus fortalecia elas. Fala assim: Deus vai te fortalecer e você vai dar a luz. Há um fim. A luz, irmão, que nós precisamos dar hoje, sabe qual é? É almas para Cristo. Amém? Claro, você pode ter um filho também. Biologicamente pode. Tem alguém que quer ter filho? Eu vou orar com você. Tem alguém que quer ficar grávida? Tem ou não tem? Se tiver, você já pode postar a palavra. E se não, eu te ajudo a oração agora mesmo. Amém? Não importa a sua idade. Você crê nisso ou não? Agora, se você toma a palavra para um filho espiritual, fala para ele: Senhor, eu quero dar a luz. Sabe o que você tem que fazer? É crer na palavra e pregar o Evangelho. Amém? Só isso. Esse ano ainda, né? É porque as mulheres, quando recebiam a profecia de dar a luz, tipo Ana, né? A mesma Sara, a Isabel, esse ano ainda você dará a luz. Você também fala assim: esse ano ainda eu vou ganhar uma alma para o Senhor, né? Isso é o que precisa em nós, irmãos. Esse ano eu vou ainda dar a luz. Esse ano eu vou. Só, irmãos, o que o diabo hoje tem feito é tratar de matar os homens. Entendeu? O homem, a mulher, hoje, querendo ou não querendo, para uma mulher ficar grávida, hoje é um dos meios, mas não é o correto, né? Mas é através do relacionamento entre homem e mulher. Não tem como uma mulher ficar grávida. Esses caras aí que dizem que né? Ele quer ver isso que é grávida. Entende? Não, porque Deus fez assim, então o homem que ficar grávida. Vai dar na luz de quem? Quer bióloga? Não vai. Não é legal? Não vai. Então, o que o diabo faz? Quer matar? Põe isso na cabeça do homem e mulher. Tem mulheres e mulheres também. Não é assim? Tem mulheres e mulheres pensando que, mas não é da luz. É coisa do diabo para destruir
espiritualmente, o diabo também tem metido na cabeça da igreja, para que a igreja não dá luz no sentido espiritual, de ganhar almas para Cristo. E aí, irmãos, mete tanta coisa na nossa cabeça que você se torna estéril. Não prega, não fala, não ora. Entende? E o diabo vai matando ainda. Não tem a Deus, porque Deus, irmãos, a ordem de pregar o Evangelho, a ordem de anunciar o Evangelho foi dada por Jesus. Jesus falou: ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Aqui a ordem do rei qual era? Mata os meninos, as mulheres temeram a Deus. Hoje, muitas vezes, né? Não fala bem vergonha. Você fala, se a pessoa aceitar, bem. Se não aceitar, irmão, o não suja bem. Se aceitar a palavra, você fala. Se não aceitar, você fala. Entendeu? Passa 9 meses, não vai dar a luz. Talvez não aceita aqui. Talvez você nem fica sabendo, irmãos. Talvez você nem fica sabendo que, entende? Mas através de uma palavra que você falou lá, aquela pessoa aceitou Jesus lá. Entende, irmão? Quantos anos eu passei no Peru? Irmãos, o quanto eu preguei lá? E estou falando não é de igreja, não. Pregando no rádio, na televisão, no mercado, nas praças. Aqui também o quanto você já pregou. Entende? Agora você acha que você vai ver, irmãos? Você acha que Abraão está vendo tantos filhos da fé? Os discípulos estão vendo, viu? Não viu, irmão? Nós somos fruto do quê? Da obediência. Essas parteiras não temiam a voz do rei, não, né? Não mataram as crianças. Olha que outro ponto que me chamou a atenção. Primeiro, o que me chamou a atenção foi: as parteiras temeram a Deus. Então nós temos que temer a Deus. Temos que temer a Deus. Não é medo de Deus, temer. E esse temor faz nós sujeitar a Ele, faz nós obedecer a Ele. Aí no versículo 20: e Deus fez bem as parteiras. Deus, fala assim, Deus vai fazer bem para você. E Deus fez bem as parteiras. Você ser crente, Deus vai fazer bem por ti. Você é uma pessoa bem sucedida, eu sou um homem bem sucedido, você é uma mulher bem sucedida, porque tem a Deus. Nós temos também visto que Deus fez bem. Às vezes nós pensamos outra coisa, mas e o povo aumentou e tornou muito forte. Aqui vai ter umas traduções que vai falar: e o povo se aumentou e construiu famílias. Tem traduções que vai falar: e o povo aumentou e construiu casas. Então, por quê? Porque as parteiras temeram a Deus. O que nós precisamos hoje é temer a Deus. Agora, aí você imagina, no ambiente que nós estamos, o ódio, as drogas, os assassinatos, já está matando, irmãos. Assim como Faraó e Herodes matou, os dois matou muitas crianças. Mas ali a igreja está nascendo. O mesmo hoje. Aí, irmãos, as drogas estão matando. A ideologia de gênero nas escolas. Entende? Não, mas eu estou vendo. Eu vi um livro, irmão. Aí, até que uma deputada publicou e colocou a voz do que está lá para oferecer. Não é para criança, não, para adolescentes aí, já no ensino médio, já. Se você viu o que está lá, você não acredita. Não tem nem como, irmão. Mas coisa daquela dentro de uma sala de escola. No livro, eu li. Não tem, irmãos, como diz, é o fim da vida. Agora, esse professor, esse diretor, essa professora, pega esse livro e chega e dá. Aí anda na carteira. Não, tem que dar o seu número. É o que as parteiras ver. Mas hoje, muitos aí,
E nós, irmãos, estamos nesse ambiente de morte. Entendeu? Naquela época, estava mandando matar, literalmente matar. Chegava lá, passava a espada no pescoço assim. É o que ocorreu lá, no ataque lá, né? Dos terroristas, mulheres grávidas. Entendeu? Mas agora, a maior parte das pessoas estão morrendo ali de uma forma muito sutil, irmãos. O diabo é diabo. E Deus é Deus, só o Senhor é Deus, e só o Senhor para nos livrar quando nós temamos a Ele. O diabo ele aterroriza, entende? Ele causa espanto. Não deixe, irmãos, que o diabo te aterroriza. Você tem Deus, você conhece Deus, essas parteiras, né? Esse povo tinha a promessa, conhecia Deus, tinha Deus, sabia de Deus, tinha o conhecimento. E elas não pescassem. Se é sabiamente, caminha sabiamente aí, entendeu? Mas o diabo faz isso não. Se você não puder, fica calado, não é? Como ela foi muito sábia aqui. Não, quando nós chegamos lá, ela já deram a luz, foi uma mulher muito forte, né? Não é como as egípcias, que são muito fracas. Não, as hebreias são mulher forte. Fala, você é uma mulher forte, você é um homem forte. Vai falar, irmão. Aleluia. Porque você tem um Deus forte. Aleluia. O Filho de Deus, o Deus Todo-Poderoso. Você tem a promessa, você tem o conhecimento. Esse povo dos hebreus, o povo de Israel, a única que estava com uma carga ali, né, de escravidão, estava sendo massacrado, mas eles tinham a promessa e Deus os prosperava, né? O diabo chicotava, trabalho, entende? E eles tinham de trabalhar ali, Deus abençoava. Até, irmão, se você seguir lendo aí, você vai ver o nascimento de Moisés. Tudo era por causa, né, de Moisés. E o que Deus fez? Guardou Moisés. Guardou Moisés. A mãe tratou de guardar durante 3 meses. Chegou um momento, o rei viu que as parteiras não estavam sendo, mandou, falou: ó, joga no Rio Nilo para os jacaré comer. Todas as crianças. Era assim. O Rio Nilo era famoso por ter tanto jacaré. Joga lá as crianças. Essa era a ordem que as parteiras, entendem, irmãos? E o diabo enfureceu. Hoje é o que está acontecendo. O diabo se enfurece contra a igreja de todos os lados, contra a minha vida, contra a sua vida. O diabo vai enfurecer. Mas se você seguir temendo o Senhor, Deus te guardará, porque tem uma promessa para se cumprir, irmãos. E Moisés, né, era a promessa ali. Isso, que a mãe de Moisés coloca Moisés numa caixinha ali, né, de betume, e joga lá coloca lá no rio e fica lá depois olhando de longe. Você conhece a história? A filha de Faraó está lá embaixo tomando banho, chega a caixinha lá e se encontra esse menino lá. É Deus cuidando ou não é Deus cuidando? Os jacaré só olhavam. Jacaré, você viu o jacaré? O jacaré só movia lá. Abriu o olho fechado e a caixinha está passando. É o que acontece com nós hoje, irmãos. Porque eu estou aqui, porque você está aqui. Os jacarés estão dormindo. Você lembra de Daniel dentro da cova? Do leão? O leão dormiu lá. É o que nós estamos vivendo, irmãos. Os jacarés, os crocodilos, lá no Supremo, ou seja, de lei que se levantar. Entenda não? Mas a igreja está aí vivendo, a igreja triunfará. Nós triunfaremos, porque há uma promessa, e tem uma promessa que vai se cumprir. Jesus diz: eu voltarei para buscar a minha igreja. Na casa do meu pai há muitas moradas. Ele disse: irei preparar os lugares. Amém? Se chegar lá, um exemplo, trazendo para a nossa vida, né? Eu já estou terminando aqui, né? Você chega lá, ó, leva no quarto, né? Aí está lá a cama, assim, cama lá toda armadinha, ó, e tal.
o quarto que na suíte, né? Imagina, né? É o que eu imagino no céu. Eu estou fazendo uma oração na nossa linguagem. O que vai ter lá no céu preparado? Cada um quando chega lá, né? O que ele preparou, né? Para aqueles que creem. E aí, irmão, você sabe que lá não vai ter enfermidade, não vai ter tristeza, não vai ter ladrão, não vai ter alguém, né, que acha que é melhor do que todo você igual, não é? É só paz, alegria, é algo, irmãos, é algo inexplicável o que vai ter lá no céu. Essa é a promessa que nós vamos ter, não é? Aqui passamos, aqui vamos passar, vamos conviver com o ódio aí ao nosso redor, com a morte, o espírito da morte, irmão. Imagina o que Jesus, Maria, José e Maria passou com o menininho Jesus, o espírito da morte querendo lá, e não conseguiu, né? A mãe de Moisés, com o menininho ali, Moisés, né? No braço da sua mãe ali, né? E a morte querendo, e o rei curioso. Hoje a igreja, nós somos no braço de Cristo, não é? Nós somos a menina dos olhos de Deus, estamos aí, Deus cuidando. Temos medo, às vezes temos a fúria, a enfermidade, há homens valentes querendo nos prender, há decretos, mas Deus nos guarda. Amém? Nos colocam de pé. Aleluia. Serega lá caixinha de terras. Espírito Santo de Deus, que nesta manhã tu levanta um povo temeroso, um povo que teme a ti, um povo, ó Deus, que abre a baixada de quem? Que deita e dorme, e levanta porque o Senhor nos sustenta. Aleluia, 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 aleluia. Xalabaralai de Colobossuí, venha fortalecer, ó Pai, a tua igreja, assim como essas mulheres hebreias fortalecidas. Aleluia, e o plano do inimigo não se deu a cabo, o plano do diabo não se aconteceu, aleluia, porque o Senhor, ó Pai, tem promessa, aqueles que têm promessa, o Senhor guarda, e a tua igreja é tua, a tua igreja é promessa tua, é nascida por ti, é tu que levantou a tua igreja, é tu que compraste a tua igreja, aleluia, entregando o teu filho, aleluia. Tu és comprado por Cristo, por Deus, com preço de sangue, aleluias, aleluia, os dragões, os faraós dessa atualidade, os heróis que estão aí em todas as partes, os crocodilos, jacarés que estão aí, os leões que estão soltos ou estão aí, querendo, eles chamam de quebra-lama, de colobosseré, Deus te leva lá, adormecerá, e a igreja triunfará, aleluia, a igreja triunfará, aleluia, e cumprirá a promessa, aleluia, 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 glórias e glórias e glórias, aleluia, Jesus, glórias a Deus, aleluias, glórias e glórias e glórias, aleluia, Jesus, aleluias, aleluias. Então, se você se encontra, talvez, e eu não tenho sem medo de errar, todos nós nos encontramos debaixo aí de olhos, não é verdade? Sendo odiados, muitas das vezes com medo, né? Intimidados, né? Um espírito de terror, né? Dificuldades, né? Mas isso é como Deus cuida, assim como Deus cuidou, né, do povo de Jacó, levando eles para o Egito, enviou José, cuidou de José, tudo pensando lá na frente, aleluias, aleluia, assim como Deus cuidou de José e Maria, aleluias, e o rei não achou Jesus, o diabo não vai te achar, porque tu estás guardado debaixo das asas do Senhor, que habita no esconderijo da sombra do Onipotente, que habita na casa do Senhor, ali o diabo não entra, aonde a igreja está, o diabo não entra, ele não aguenta, ele não consegue, ele não entra, então fica tranquilo,
tranquilo, meu irmão, que aonde você está, na pessoa de Cristo, guardado junto com Cristo, o diabo tocará, que às vezes vem aí uma cena de enfermidade, mesmo de sangue e tudo ali, mas não adianta. Isso é porque nós somos humanos, entende? Isso é porque nós somos humanos e passaremos sim, né, na qualidade de homem carnal, mas na qualidade de homens espirituais. Nós vemos o que a palavra está dizendo, que nós estamos junto com Cristo, o diabo não tem poder para tocar. Amém? Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia.